Oi, Jaque. Boa noite, que bom te ver de novo aqui. Silvia Freitas, sejam bem-vindas. Tem algumas pessoas que eu não conheço, mas que é um prazer de verem vocês aqui de novo com a gente. Lari, oi Lari, Carol, oi Kathleen, boa noite, Jaque. Obrigada, Lari. Obrigada por estar acompanhando aí. E vamos marcar um dia também, né, pra gente poder conversar, quem sabe. Ahn, Vitor, tudo bem? Quanto tempo? Obrigada, gente, por estarem participando. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto ah, bem importante, né? Sobre a questão de, bom, se descobriu que o filho tem autismo, e agora, né? E a nossa querida convidada, a Roberta, né? Acabou de entrar. Então vamos adicionar a Roberta para a nossa conversa. Oi, Ju. Oi, Sônia. Bem-vindas. Oi! Oiê! E aí? Tudo bom, gente? Gente, essa é a Roberta, então. Roberta Vargas, mãe do Theo. A Rô, ela é uma mãe, assim, hoje fantástica, né? Que a gente se Ah, conheceu alguns meses atrás. É uma mãe querida. super dedicada, super estudiosa, sabe muito de autismo, né? Já passou por muita coisa, assim, com o Theozinho. O Theo é um amor de menino, um menino lindo também. E ele começou a fazer terapia ali na clínica. Deve fazer o quê? Uns 4 meses, por aí? Por aí. Por Liberou aí, né? tudo. É, Isso aí. E a Beta tem uma trajetória aí bem legal e que a gente vai estar conversando então sobre isso. E já adianto que, como a Beta gosta de falar bastante, né? E eu também, e como a gente tem muita coisa para contribuir, assim, então a gente, se não der tempo da gente falar tudo hoje, a gente já combinou que quarta-feira a gente continua com o nosso assunto, né? Com o nosso papo, para que a gente não precise passar correndo pelos assuntos, porque a gente recebeu algumas mensagens de algumas mães que realmente, né? Aproveitaram a primeira live e infelizmente não deu tempo, eu acho, de falar tudo o que a gente gostaria, que eu e a Ju gostaríamos. Então a gente vai estar dando seguimento para aquilo que a gente iniciou com a Ju, né? E falando sobre mais algumas trajetórias, experiências e também levando informações para quem precisa, tá? Tudo bem, Beta? Te apresenta então. tudo bem, tudo bem. Obrigada pelo convite, Carol. Tão Eu que importante, né, a agradeço. gente passar um pouquinho de informação para as mães, né, para os pais e Exatamente. familiares, porque hoje em dia o autismo ocupa a família inteira, né? É pai, mãe, irmão, vó, avô, tia, tio, Isso todo aí. mundo. Isso aí. Quando a gente diz, né, que quando nasce uma criança com autismo na família, a família inteira acaba tendo que se tornar um pouco Totalmente. autista, né? É bem Porque isso. é isso aí. Gente, então, deixa eu me apresentar rapidinho, né? A gente está então na nossa primeira semana de lives, né? Hoje é o nosso primeiro domingo. Muito obrigada pela participação aí de todo mundo. Contribuam com perguntas, com dúvidas, que a gente vai. Eu tenho um assessor aqui, né? O meu marido, o Edson, que ele vai me ajudando, ele vai pegando aqui as, as contribuições, ele vai anotando para mim aqui, porque eu ainda não sei combinar, falar, te escutar, ler mensagem, responder. Então, hoje, aos pouquinhos, a gente vai aprendendo, né? Eu também não sei. Vamos indo. Então, oi? Vamos indo, eu também não sei. Vamos indo, vamos indo. A gente tem um pessoal de Ribeirão Preto, de São Paulo, nos acompanhando Família do meu também. marido e os amigos, tudo. Que legal, que bom. Sejam É. bem-vindos, então. Gente, então, assim, eu sou a Carol Castro, sou terapeuta ocupacional, proprietária e responsável técnica da Clínica Joy, Espaço de Desenvolvimento Infantil.
Sou professora universitária também aqui na Serra, aqui em Caxias. Também dou curso de terapia ocupacional. E faz 15 anos, né, que eu me formei e que eu trabalho, então, na parte da reabilitação neuropediátrica. E hoje a gente hoje a gente montou a clínica, né? Justamente para poder atender uma demanda que sempre chegava até mim de necessidade dos pais, que é bem essa questão, principalmente da questão dos atendimentos interdisciplinares, né? Onde uma especialidade conversa com a outra, né? E isso no dia a dia a gente vê que faz muita diferença, né? Na intervenção da criança. E aí, então, agora a gente está começando com as lives justamente para poder dar um suporte para familiares, para as mães ou para os próprios profissionais que estão entrando nesse mundo do autismo, né? E que às vezes estão meio perdidos ou que não sabem muito bem o que fazer. Então, a gente vai estar aqui justamente para isso. Então, contribuam com as suas dúvidas, contribuam com as suas experiências, que a gente vai se adequando aí conforme a necessidade de todo mundo, tá bom? Beta, vamos começar então? Vamos. A Tem gente alguma meio que coisa deu uma, a gente meio que deu uma combinada, né? Mais ou menos de continuar com a live da semana passada, um pouquinho sobre os sinais. O diagnóstico do Theo, ele foi bem atípico do que o normal. Tipo, o Theo nunca andou na ponta dos pés, o Theo não tinha estereotipia de movimento, nunca fez flapping, não corria de um lado para o outro com 1 ano, né? Ele sempre foi uma criança muito calma. Theo é calmo, né? Assim, sempre, o hiperfoco dele sempre foi livros, então ele era uma criança que estava sempre lendo, né? Mas ele não apresentava sinais porque eu não conhecia o autismo, né? Hoje, eu teria visto o autismo com meses já recém-nascido, provavelmente. Então, uma das coisas que eu prezo muito é pela informação para os pais, médicos, família, porque é bem difícil, assim. O autismo o diagnóstico do Theo tem 4 anos, nem isso, né? Então, assim, é muito recente. Às vezes a pessoa... o Theo tem? O Theo tem 5 anos, né? E eu tenho mais uma filha de 23 e um de 19, a Eduarda, que hoje é pedagoga e trabalha com autismo também, e o Lucas, que tem 19. Então, o que acontece? Eu já tinha 2 filhos, eu já tinha experiência com criança, né? O Theo é o meu terceiro. Isso acho que facilita demais, né? Facilita no diagnóstico. Eu sempre achei ele diferente, tá? Mas ele sempre foi muito calmo. Eu lembro que a minha mãe me falava assim: o Theo é um anjo de bebê, porque o Theo nunca chorou para trocar uma fralda. O Theo nunca chorou para dor. O Theo nunca chorou. Porque hoje a gente sabe que ele era hipossensível, né? Então ele estava todo cocô e aquilo não incomodava ele. Assim como eu já encontrei um alfinete dentro do pé dele inteirinho cravado e ele não chorou. Fui ver no banho. Então, assim, são coisas que eu relatava para a pediatra, eu relatava para ela. Eu falava, eu acho tão estranho que ele não chora. Claro que ele chorava choro de bebê, quando estava perto da fome, aquela coisa toda, para dormir. Mas esse choro, assim, do incomodado, da dor, nunca aconteceu. Então, ele era uma criança super tranquila. Tudo para ser um diagnóstico super tardio, né? Então, com quantos anos foi dado o diagnóstico do Theo? Eu comecei a notar algumas coisas diferentes já ali pelos 9, 10 meses, tá? Eu comecei a achar estranho essa questão do não chorar. Comecei a achar estranho que ele sabia o caminho de casa. Sabe que porque ele já tinha o distúrbio do sono, como quase a maioria dos autistas, né? Então, para ele dormir, a gente tinha que andar de carro. E aí era aquela coisa, se eu mudasse o caminho, a rigidez do autismo, né? Se eu mudasse o caminho da casa, ele chorava. E aí eu pensava, como é que um bebê de 3 meses sabe o caminho de casa? Sabe que aquela ali é a casa dele, né? Sabia. Então ele chorava, assim. Se eu passasse reto na rua, ou se eu desviasse, ele entrava em desespero. E eu fui achando tudo muito estranho. Ele tinha uma fixação para ventilador de teto. Ele ficava... Se eu quisesse cozinhar, quisesse ver um filme, era só ligar o ventilador de teto que lá ele ficava. Horas. Então tu começa a achar coisas estranhas. Ele não me olhava no mamá. E ele era... O Theo sempre foi muito carinhoso. Então ele ria, ele olhava no olho, ele brincava, ele dava as gargalhadas com os irmãos. Eu hoje, 5 anos depois, eu ainda não consigo ver muitos filmes dele bebê. Porque os sinais estavam ali, sabe? E a gente não via, assim, tão bem, porque não se tinha conhecimento, né?
As pessoas falam muito Uhum. pouco em autismo, né? E quando eu falo, às vezes, com algumas mães, no meu tempo, parece que foi há 20 anos atrás, né? Foi há 4 anos atrás. Sim. Mas Mas eu já, até já, comentei mas na já live evoluiu muito, passada, né? Oi? exatamente, que em termos de 2 anos, que em um tempo de 2 anos, a gente já vê que as crianças Evoluiu estão chegando mais muito, cedo para muito. terapia. O que eu noto, Uhum. que eu acho que o Instagram ajudou muito, né? Eu vejo que as mídias sociais ajudam muito grupos de pais, né? Tanto que a gente tem muitos grupos de pais para acolhida de diagnóstico recente ou quem ainda não tem diagnóstico para ajudar. Uhum. Acho que isso ajudou muito. Na minha época não tinha nada disso, né? Há 4 anos atrás eu não conhecia ninguém com autismo. O autismo para mim era o autismo do filme, aquele super severo. Então, para mim, um autista era aquela pessoa severa que se balançava, que tinha toque. E é bem difícil, assim, porque eu olhava, eu não via nenhum problema nele, né? Não via nada de diferente. E eu vou fazendo uns adendos assim com a questão Uhum, mesmo mais teórica, né? Para sim, que a gente consiga ir ajudando algumas mães que estão passando por esse processo, né? sim. Porque tem algumas mães que me dizem, tá, Carol, mas e aí, com quanto tempo a gente já consegue identificar esses sinais? Ou quanto tempo demora esse diagnóstico, né? Então, assim, é muito importante que as pessoas entendam, em primeiro lugar, né, que nenhuma criança vai ser igual a outra, né? Ou vai apresentar os mesmos sintomas que o Theo, que o João Lucas, como a Ju Uhum. A falou. Ju falou. Mas são sinais que vão ligando, né, o alerta, né? Então, se tu tens outros filhos, fica um pouco mais fácil, porque, né, tu vai Uhum. vendo que, tipo, como assim? O que tá acontecendo, né? E quando às vezes é o primeiro filho, isso gera muita angústia nas mães, porque elas comentam muito seguido, mas eu não sabia, eu não conseguia enxergar, né? Como tu mesmo comentou, né? É. E assim, a criança, tem muitas crianças que a gente já consegue identificar ali logo nos primeiros meses, né? Porque não fazem o contato visual enquanto mamam, não olham no olho da mãe, enquanto ela tá falando, né? Que se concentra muito também na boca ou numa parte do corpo, não chora, né? Prefere estar no berço do que no colo, tendo contato físico, Uhum. né? Então, isso são exemplos, né? E como a gente falou no vídeo passado, dentro de um espectro a gente tem diversos sintomas e diversas intensidades. Então, pode ser É. que para uns alguns sintomas estejam muito acentuados e para outros estejam muito brandos ou nem aconteça, né? Então, assim, quando a gente, pela nossa experiência, né, na clínica, assim, a questão do contato visual é né, que as mães percebem, de não responder pelo seu nome é outro, Uhum. que lá pelos 9 meses a criança já consegue, então, responder pelo seu nome, atender quando ela é chamada, né? O atraso na fala, então, assim, com 12 meses, com um aninho ali, a criança já está falando as primeiras palavrinhas, né? Uhum. Em um ano e meio, ainda tem crianças que às vezes não falam nada, absolutamente nada. Às vezes nem balbuciam, né? Que o bebezinho, né? Começa a interagir, a primeira forma de interação dele, enfim, de poder imitar, é através de sons, de balbucios, né? Então, isso aparece muito. E aí tem as questões também sensoriais, que hoje eu acho que os pais estão entendendo um pouco mais, até porque virou critério diagnóstico, né? Então, Sim. assim, no tempo que o autista não gosta de ser abraçado. E aí tem aquela história de que o autista não gostava, não tinha afeto, né? Ou não gostava de afeto. E hoje a gente entende que tudo vem por uma via sensorial, né? É que depende Então, muito, né? Se ele é hipersensível, se ele é hipossensível. O meu exatamente. busca aperto, busca beijo, busca Uhum, abraço e uhum, beija a gente o tempo todo. é. Cada um é E de um hoje jeito. E isso aí, e aí a gente começa a ver que tem muito mais questão sensorial do que própria afetividade, né? Então são Uhum. coisas que às vezes eles não conseguem tolerar, mas não porque eles não querem, mas é porque um sistema neurológico todo ali não permite que ele seja abraçado, que ele seja beijado, que faça, que receba carinho, né? Uhum. Então hoje esses estudos, né, e a própria terapia ocupacional está conseguindo contribuir muito com isso, né? Então assim, os Principalmente, pais né? os pais estão entendendo Princ- muito mesmo. É. Sem TO a gente não vive, não. Não dá. Que coisa bem boa. E tu sabe que, assim, os meus alunos, eles ficam muito felizes quando a gente
Né? Quando eu digo que tem vários pais que hoje dizem que sem TO não vivem, né? Porque, e fora os que chegam já com uma idade um pouquinho mais avançada, diz, Carol, TO foi a única coisa que faltou para o fulaninho, porque hoje eu vejo o quanto é importante, porque ele precisa trabalhar a questão da autonomia, ele precisa trabalhar as questões sensoriais, né? A organização de rotina e às vezes fica na lacuna, né? Depende muito da cidade também às vezes é uma coisa boba, né? Às vezes é uma coisa boba, assim, tipo, o Theo fez o desfraude dele cedo até para um autista, né? Com 3 anos. E tudo funcionou. A ficha dele caiu do xixi aonde, tudo certinho. A gente usou um protocolo que funcionou. Mas ele não sentava no vaso. De jeito nenhum fazer cocô. Só com TO. TO e cavalo. Olha Foi a minha duplinha de ouro. Foi a minha duplinha de ouro. Era o cavalo, uma vez por semana, e a TO 4 vezes na semana. E assim, ó, ele entrou na TO por insistência da Aline, que é a minha antiga fono amada, que está aqui até nos assistindo. A Aline batia na tecla. Então, tipo assim, meu filho não desfralda. Mas é um detalhe, assim, tem um jeitinho. Ou não come uma coisa, não come uma textura, né? Às vezes a gente acha que é frescura. Muitos antigos falam que é frescura. E não é, ele precisa da ajuda, né? Isso qualquer pessoa, né? Independente de ser autista ou não, né? A gente vê muito a questão da seletividade alimentar, né? Porque ela também está ligada, né? Pode estar ligada à questão de alteração sensorial. E hoje a gente vê muito, então tá se quebrando esse tabu, né? De que é nojo ou porque a criança é muito chata para comer, né? Mimado. Eu vejo. Mimado. Exatamente. E eu vejo assim muito a questão, por exemplo, da escovação do dente, né? Além das questões sensoriais, né? Que a gente vai ter uma live só para falar sobre essas questões sensoriais, essas dificuldades sensoriais no dia a dia da criança, ou o que são, porque os pais também não conseguem identificar o que é, né? Então, aquela criança que pula demais, que busca movimento a todo momento, que tá, né, vendo uma televisão e que tá ali pulando, ou que corre pela casa sem um motivo, né? Tem vários detalhezinhos assim que os pais não conseguem identificar, né? E que com a ajuda dos profissionais eles começam a entender e poder trabalhar e direcionar, né? Porque não é somente tentar fazer com que a criança não faça, né? Porque o cérebro dela está pedindo aquilo, mas como que a gente vai trabalhar isso para poder dar esse estímulo e para que esse cérebro consiga entender que aquilo ali está sendo dado e que, bom, ok, eu vou transformar depois isso em aprendizagem, né? Conta um pouquinho de como é que foi, assim, o Theo na questão da TO, especificamente, porque depois a gente vai estar falando de outros atendimentos também. Sim. Então, a TO a gente começou até tardiamente, né? Porque como a gente a gente faz um monte de terapias, né? O Theo faz 21 horas de terapia semanal, mais a escola, eu não conseguia pagar tudo. Então, só depois que eu consegui eliminar a área que eu comecei com a TO. Mas sabe o que eu noto na questão do diagnóstico ali que a gente estava falando? Meu filho não faz todas as coisas. O Theo de 1 ano, ele tinha muito poucos sinais, né? E o Theo de 5 anos é um autista clássico. Hoje, ele tem muito mais busca sensorial e necessidades, mesmo estando em tratamento há 1 ano e meio já de TO. Então, eu me pergunto o que seria do Theo sem esse 1 ano e meio de TO, né? Seria muito pior, porque tu conhece o Theo, ele precisa pular, ele precisa correr, ele precisa bater na parede. Essa busca sensorial ele não tinha de pequeno. Então, eu vejo que um erro do diagnóstico aqui no Brasil, porque a gente acaba tendo um grupo nos Estados Unidos, onde a gente acaba sabendo muito do que acontece lá fora, e lá a gente tem o Dr. Gadia, que é uma referência no mundo, né? O Gadia que foi o meu salvador, né? No autismo do Teodoro. E lá eu vejo que as coisas são mais rápidas. Eles olham uma criança de alguns meses com alguns sinais, eles não rotulam ela como autista, ou como isso, ou como aquilo. Eles simplesmente mandam para as terapias, que era o que a gente deveria fazer aqui.
Independente Exatamente. de eu ter diagnóstico ou não, eu devo procurar uma avaliação do terapeuta ocupacional, uma avaliação do psicólogo ABA, uma avaliação de uma fono, para saber quais são os déficits do meu filho e se ele tem chance de fechar diagnóstico. Porque o que acontece? Os neuros não fecham diagnóstico rápido, né? Eles esperam um tempo aqui. Então, a gente perde um tempo importante da intervenção precoce, né? O meu laudo de diagnóstico do Theo saiu com 3 anos e meio. O Theo, eu diagnostiquei ele com 1, porque o Theo teve o autismo regressivo, né? Então, ele falou com 1 ano, ele caminhou, ele engatinhou, tudo igual. Hoje eu sei que havia os sinais do autismo já lá na infância. Mas um leigo, como eu era, não identificava. Só que aí com 1 ano ele falava: mamãe, papai, gato, au, au, piu-piu, mana, mano, outro para outro desenho, esse para aquele desenho que ele queria. E de repente ele ficou mudo. E aí eu comecei, nossa, espera aí, tem alguma coisa agora mais séria do que antes, né? Do que aqueles Deixa sinais eu fazer um adendo aí, né? O autismo regressivo, gente, é quando a criança desenvolve, né? Vai desenvolvendo as habilidades no tempo certo, né? Então ela começa a falar, ela começa a interagir, ela começa a brincar e daqui a pouco ela para, ela tem uma interrupção nesse desenvolvimento e ela regride. Então, assim, muita criança para de falar, para de interagir, para de fazer o contato visual e começa a apresentar mais alguns outros sintomas, né? Então, isso a gente chama de transtorno do espectro autista regressivo, né? Então, que desenvolveu e parou e às vezes e voltou para trás, né? E a gente sabe que só o que regride é autismo, né? Eu sei que dentro do autismo se engloba várias síndromes e várias síndromes raras. É um guarda-chuva muito grande, né, o autismo. Mas regrediu, corre que algum sinal tem. Nenhuma criança regride. A criança pode ser mais lenta ao aprender. Mas voltar para trás é só se ela apresentar algum problema neurológico, né? Exatamente. Então aí a gente foi na busca, né? Começou aquela luta do diagnóstico. Foi super difícil. Eu praticamente conheço todos os neurologistas de Porto Alegre já. Passei por todos. Aí sempre aquela coisa, vamos esperar 3 meses. Ai, mãe, ele é muito novo, porque ele tinha 1 ano, né? Ele é muito novo, ele é muito jovem, mas eu sabia que alguma coisa estava errada. E ele não brincava com crianças. Tudo bem. E eles já te indicaram para as terapias? Não. Nunca ninguém me indicou nenhuma terapia. Nenhum neuro, nem ninguém. Eu descobri tudo sozinha. Assim, fui atrás do Dr. Gadia, vi todos os vídeos dele, estudei a fundo. Meu marido acaba tendo um hiperfoco super forte, né? E a gente acabou diagnosticando o autismo nele também. Então, ele se aprofundou. Tem muito adulto pai de criança. O neurologista do laudo, assim, para fechar o diagnóstico, o Samuel me olhava e me dizia assim, mas eu tenho isso. Eu falava, eu sei. Porque aí, conforme ele foi crescendo, as coisas foram ficando mais claras, né? E aí desmistifica também que a questão do autismo, ele só gera incapacidade, né? Então, assim, hoje tem muito tipo, como é que ele se criou sem nada, sem nenhuma terapia, sem nenhum remédio? Exatamente, que são independentes, que trabalham, que têm uma vida absolutamente normal, né? Super inteligente, super apto, né? Sim. E tu sabe que a gente tem um caso... Foi onde nos deu um certo alento, assim, porque se o meu marido, sem nenhuma ajuda, tem uma vida normal, então eu me deu uma certa tranquilidade, né? Tipo assim, só que são autismos diferentes, né? Claro. E tu sabe que num dia de avaliação, a gente estava avaliando a criança e a mãe começou a me perguntar se a gente tratava também de idosos. Porque a avózinha dela, de 90 anos, eles já estavam chegando à conclusão que era autista também. Ai, querida. Querida, né? Ai, então, assim... Não, às vezes a gente tem um fenótipo ampliado, né? Às vezes tu tem aquilo dentro de ti e não se manifestou, né? Na tua genética constitui o autismo em ti, tu tem alguns sinais, mas tu não, se tu for fazer um diagnóstico, tu não tá dentro do espectro, né? Teria tudo para ter, mas não teve. E no diagnóstico do Theo ali, aí quando ele regrediu, a gente resolveu correr atrás. Eu fui atrás de uma fono, que não foi a minha fono, que na época era uma fono... Aí é aquela peregrinação do plano de saúde, né? Me mandaram para um foniatra, que me falou que iria me avaliar por 1 ano, por estagiárias,
depois de um ano, ele iria começar uma terapia, 2 sessões a cada 20 dias. Uhum. O que eu faço com fono uma vez a cada 20 dias, assim? Por que Aí 20 dias? porque ele não tinha horário, só tem um pela Unimed, né? Um foniatra em Porto Alegre. E aí eles ficam um ano te enrolando pro diagnóstico, aí a cada 20 dias uma sessão. E aí eu falei, não, nem quero saber desse cara, vamos atrás de uma fono, vamos pagar. E aí a gente começou a correr atrás, assim. Então, o primeiro momento do Theo, ele teve muito pouca terapia nesse um ano, quando ele tinha um aninho. De um ano a 2. A gente colocou na escola pela socialização, aí pegamos uma pedagoga que ajudou bastante, assim, muito ele a brincar, aprender a brincar, porque o Theo não brincava, né? Até hoje o brincar dele é bem sem função. E eu tinha uma sobrinha nessa época, a Catarina, minha sobrinha estava com 3 aninhos, 3 para 4. E quando eu contei para ela do autismo do Theo, né? Olha, Nina, a Dinda procurou um profissional, ele falou que o Theo tem chance de ter uma coisinha diferente, o cérebro dele pensa diferente. Ela chorava, ela me dizia, eu achei que ele não gostava de mim. Porque imagina, ela ficou a gravidez inteira esperando aquele primo, ela ainda não tinha irmã dela, então ela ficou esperando aquele primo. Aí o primo fez um ano e não brincava com ela, aí fez um ano e meio e não brincava com ela. Então quando a gente conversou com ela, foi um alívio para ela, assim, tipo, não sou eu. E ela hoje é uma das maiores terapeutas do Theo, assim, porque ela faz tudo para tentar que ele brinque com ela, que ele entenda ela. Então as minhas 2 sobrinhas fazem tudo para ele brincar com ela. E elas entram do jeito correto na brincadeira deles. Porque às vezes a gente faz tanta terapia para o nosso filho, né? Aprender a brincar com as crianças, mas não ensina os neurotípicos a brincarem com o nosso filho. Exatamente. Então, às vezes, o que eu peço para as minhas amigas, ensinem os filhos de vocês a brincar com o diferente. Tenta entrar na uma coisa que eu bato dele. muito na tecla, assim, de quando eu vou em escolas, é das professoras poderem explicar isso para os alunos. Olha, quando eu já fui em cada escola, assim, com cada caso, né, de criança, assim, ó, com síndrome de West, né, onde só mexia os olhos, né? Então, estava lá dentro da sala de aula, mas estava extremamente incluída, porque tu via que os colegas ajudavam de uma maneira. E eu me lembro até hoje que quando ele chegava na sessão, né, na terapia, eu tinha que alongar as mãozinhas dele, né? Para não ter deformidades, tudo, né? Até pela questão de higiene. E ele chorava, porque ninguém podia encostar na mão. Cheguei na escola, os colegas todos deles pegando a mão dele, botando lápis, botando brinquedo, botando coisa, sabe? Então, assim, olha como é significativo isso, né? E olha que papel lindo dessa professora de poder explicar para os colegas qual era a condição dele e de poder familiarizar eles, porque a criança, eu percebo que ela não cria esse julgamento sozinha. Quando ela entende o que está acontecendo, ela ajuda, né? Então, assim, é muito importante que as crianças neurotípicas possam ser esclarecidas que o colega ele vai ser um pouquinho diferente, que o colega vai ter que usar ou vai ter que sair da sala em alguns momentos por causa disso, né? Então, assim, eles dão um suporte muito grande, né? E aí, eu vejo que as crianças não nascem com preconceito. Para elas, é outra criança. Que elas tentam do jeitinho delas entrar na brincadeira. E aí, então, assim, é bem importante isso da escola. Assim, a escola é normalmente o nosso lugar mais difícil, né? É onde a gente sai da zona de conforto com a criança. É onde os pais têm que criar uma baita confiança de largar o filho lá, porque nas terapias a gente está junto o tempo todo, né? Na escola é onde o coraçãozinho da mãe quebra, né? Porque é largar e ir embora. Mas é onde eles crescem, né? É onde eles fazem isso. Eu sempre tive muita sorte com as escolas do Theo, assim. A gente sempre procurou muito bem. Mas sempre a nossa escola de Porto Alegre, agora quando a gente mudou, foi uma choradeira vindo embora, porque a turma abraçou ele. As professoras foram maravilhosas. Que bom. Eles amavam tudo, sabe? E eu acho, Carol, assim, que aí de novo a gente volta na tecla da informação, né? O Theo não começa nenhum ano escolar sem eu mandar uma carta para as professoras de tudo que ele gosta, as dificuldades, o que ele consegue fazer, o que ele não consegue fazer e o que a gente espera dele no ano, né? Eu não quero que o Theo saia lendo na pré-escola. Eu quero que ele tenha amigos.
Eu quero que ele saiba brincar, que ele aprenda a jogar bola, né? E, claro, aprenda a ter força no dedo, todas essas coisas que a gente trabalha em terapia também. E aí eu mando também uma carta para as mães explicando como é o meu autista, né? Como é esse colega autista, né? Do que ele gosta, que ele ama maçã, ele ama livro, e que ele não vai entrar na brincadeira, não porque ele não gosta das crianças, mas porque, quem sabe, ele não entendeu aquela regra daquela brincadeira. E que ele tem que ser convidado, né? E que então as crianças, eles explicam aos filhos deles que aquele amigo não fala, mas ele fala por cartinhas, ele vai, em alguns momentos, correr de um lado para o outro para se organizar. E isso é normal, porque eu acho que se esse pai e essa mãe botarem... Imagina, uma criança de 5 anos, chega um aluno que não fala. Ele chega na sala de aula, o colega chega em casa, mãe, entrou um colega hoje que não fala. E aí, tá, ninguém me falou nada. Aí a professora, alguém comenta, tem um autista na sala. Se eu botar no Google um colega autista, vai vir um quadro da dor para essa mãe. O menino vai, meu filho vai ser mordido, meu filho vai ser machucado. Então, eu tento antecipar tudo que pode acontecer, o que ele gosta. E a gente sempre foi muito bem recebido, assim. A gente sempre teve muito carinho das turmas. Ele é convidado para ir na casa dos colegas, sim. Ele vai na casa dos colegas, as mães dizem, deixa que eu cuido, e cuidam. Então, tipo assim, sempre deu muito certo, sabe? Mas é informação. Se eu não passar informação, o preconceito vem na frente, né? Tudo que a gente não conhece, a gente também é assim. Sim, exatamente, é normal, né? A gente recebe muita ligação assim, tipo, tá, meu filho, eu tô vendo que ele tá demorando para falar, ele já tem 2 anos, 2 anos e meio, não fala nada, não tem nenhum diagnóstico, o pediatra diz que tá tudo ok. Só que eu tô lendo e tô vendo que, né, ele já tinha que estar falando. Então, assim, gente, o que eu quero poder passar, né? Então, assim, a partir do momento que os pais identificarem que alguma coisa não tá legal, ou que tá com atraso em alguma área, ou que a criança tinha que estar reagindo, se comportando de uma maneira um pouco diferente, né? Procure primeiro, quem dá hoje diagnóstico, né? É neuropediatra ou psiquiatra. E é muito importante que uma equipe possa estar contribuindo com isso, né? Então, assim, claro que psicólogos, às vezes, os médicos não conseguem identificar, né, de uma maneira muito fácil, e, encaminham para psicologia para elas poderem aplicar alguns protocolos de avaliação, né? Para poder identificar, fazer esse rastreio, né? E dar uma hipótese diagnóstica para ver se fecha ou não fecha. Então, o psicólogo ele é muito importante também no auxílio desse diagnóstico, né? Assim como toda uma equipe que tem por trás para poder identificar o que está acontecendo com essa criança. Então, se foi no médico, procurou um médico, né? Procurou um neuro, procurou um psiquiatra e ele não deu nenhum retorno assim sobre se é, se não é, ou nem indicou para terapia, que os pais possam estar buscando terapeutas, avaliações de profissionais para que elas possam fazer essa triagem desse desenvolvimento para ver o que está acontecendo, né? E hoje a gente está muito acostumado, como são poucos os profissionais ainda no Brasil, infelizmente, e no nosso estado, porque São Paulo, Rio de Janeiro, lá para cima já é um pouquinho melhor essa questão de saber sobre a terapia ocupacional. O que eu vejo muito? Ele não fala, encaminha para fono. Só que aí, na nossa avaliação que a gente faz ali na clínica, né, a gente identifica que ele tem um déficit sensorial muito grande. E hoje, a base da aprendizagem para qualquer coisa, para o desenvolvimento cognitivo, motor, todos eles têm que andar juntos, né? Então, às vezes, é uma questão sensorial que é uma base sensorial tão alterada que essa criança não vai estar falando. Então, ele precisa antes de, junto com a fono, uma TO, porque senão ele vai ficar fazendo fono e ele não vai falar, não vai, né? Ele vai estar pulando. Meu cérebro está me mandando pular. Como é que eu vou aprender a falar cavalo? Não, exatamente. Não adianta, né? Então, se eu não sinto, eu preciso acalmar a mente da criança para poder começar. Sim. Se eu não sinto meu corpo de uma forma adequada, eu não consigo sentir minha boca, como é que eu tenho que posicionar minha boca, minha língua, a bochecha, tudo, né? Toda essa questão orofacial
Isso faz Ou parte se eu também sinto de uma dor, questão. ou se a minha boca dói, Exatamente. né? O que eu Exatamente. noto, assim, Carol, sobre o diagnóstico ainda, tá? Eu, por exemplo, a minha pediatra, na época que eu decidi que ele tinha autismo e eu fui atrás, né? Falei, não, eu sei que ele tem. Eu fui ler e eu vi que ele tinha. Aí eu cheguei na minha pediatra. Cheguei, olha só, tenho certeza que ele tem autismo, eu vejo isso, isso, isso. Ela me disse, eu vou rasgar meu diploma se o Teodoro tiver autismo. Porque ele é muito inteligente. Não deixou de ser minha pediatra nesse momento, né? Óbvio. Já deixou de ser. E aí, nesse meio tempo, assim, Como se até eu autistas não agora. pudessem ser inteligentes, né? Então, tipo assim, ó, ali eu fiquei meio assim, tá, ela não me mandou nem no neuro, sabe? Ela não me mandou nada, nem numa fono, nem no neuro, nada. Aí começa a peregrinação atrás de neuro, de pessoas que pudessem nos ajudar. Achamos uma pessoa em Porto Alegre que foi em casa, ficou um dia inteiro acompanhando o Theo, uma psicóloga, e ela era muito cara na época, então a gente só fez essa avaliação com ela. Ela nos deu, realmente, ela não podia nos dar o diagnóstico, né, por escrito, nada, mas ela disse, ele tem sim. E dali a gente começou a seguir sozinhos. Então, o Theo fez terapia na fase inicial por uma teimosia nossa. Porque, assim, psicóloga, TO e fono não mata ninguém. Tu não tá dando nenhum Exato. medicamento. Todo mundo precisa de uma fono para ajudar a falar melhor, uma TO para se regular e uma psicóloga. Hoje, depois dessa quarentena, então, mais ainda todo mundo vai precisar, né? Então, assim, não vai matar ninguém. Vamos atrás das terapias, né? Aí fomos atrás das terapias, começamos a estudar cada vez mais, fomos atrás do ABA. E é muito difícil achar uma clínica como a de vocês multidisciplinar, porque o ABA o autismo é multidisciplinar. Eu preciso do ABA para o comportamental, eu preciso da TO para o sensorial, eu preciso da fono para falar. Assim como eu preciso do cavalo para regular outras coisas, da música para outras coisas. E, né? E se eu for puxando, vem 1000 terapias possíveis. E não tem um certo para um e errado para outro. O que dá certo para o Theo pode não dar certo para o João, pode não dar certo para a Carol, para a Júlia da Carol que está nos ouvindo. A Júlia está de aniversário, ó. Feliz aniversário. Aí, sabe? Ela é um amor. Então, assim, pode dar muito certo para um, não pode não dar certo para outro. Uma super profissional pode não funcionar tão bem com o meu filho, funcionar bem com o outro, porque às vezes vai da empatia do profissional. Exatamente. Então, é multidisciplinar, assim, a gente tem que É procurar muito todo mundo. subjetivo isso, né? Porque E a gente hoje, vê. e hoje eu começo assim, ó, eu começo o Teodoro com 1 ano com X necessidades e o Teodoro de 5 anos com outras necessidades. Então, pode ser que eu espero que com 10 ele possa reduzir todas as terapias. Eu escuto muito, mas ele não brinca. Ah, mas ele não tem tempo para brincar porque ele faz 40 horas de terapia mais escola no dia, na semana. Que hora que ele brinca? Eu falo, gente, mas a terapia é brincada. Ele canta, ele dança, ele joga bola, ele pula no pula-pula, ele vê luz. Uma boa terapia vai seguir as demandas do Theo, né? E aí procure uma clínica que faça a tua terapia ser assim, porque eu também não gosto que ele fique ali preso numa mesinha 5 horas fazendo X terapias, entendeu? Só focado naquilo ali. Teve um momento que ele precisou ficar na mesinha assim para ele aprender a focar, aprender a trabalhar. Mas hoje já é brincadeira, hoje já é jogando bola, hoje já é cozinhando, hoje já é fazendo slime. Então, assim, é uma brincadeira para criança. E se eu não fizer agora, eu vou fazer com 10, com 15 mais terapias. Se eu focar agora, eu vou reduzindo ao longo da vida dele, né? Porque tem um outro lado também, né, Beta, que assim, tá, tipo, eu vou deixar o meu filho brincar, né? Não vou levar em terapia, vou diminuir a terapia porque ele precisa ser criança, ele precisa brincar, né? Mas aí tu vai ver o brincar da criança ele acelerar o brinquedo o tempo inteiro, a manhã inteira. E só fica na repetição. Então não tem um aprendizado aí, né? Tu então, sabe, assim, Carol, é que melhor... eu tive essa dúvida há muito tempo, porque o Theo começou muito cedo as terapias, né? E eu sempre me perguntei, e se eu parasse tudo para ele ser criança? Será que ele não ficaria bem? Aí a gente mudou, né, no ano passado. Eu me mudei para cá e as terapias reduziram, né? E aí apareceram novas comorbidades que eu não via antes no Theo. O toque apareceu no momento em que eu reduzi.
Várias coisas apareceram no momento que eu reduzi, e aí eu consegui... Explica um pouquinho aí do toque do Theo. Porque o autismo, gente, assim, eu sei que tem bastante gente aqui que não é pai e mãe. O autismo, puro e simples, ele é barbadinha da gente tratar, tá? Se eu tivesse um filho... comorbidades, né? Se eu tivesse um filho só com autismo, sem nenhuma comorbidade, rindo, plena, não tô nem preocupada, entendeu? Mas vem as comorbidades com a idade. Então, assim, a fala do Theo ainda não saiu porque o Theo tem a apraxia da fala, que é uma dificuldade do cérebro dele entender o que ele quer falar. Então, ele acha que ele tá falando pato e sai pá. E o cérebro dele, para ele falou pato. Então, a gente precisa mexer para ele entender como é que fala pato. Se eu não descubro essa apraxia, a vida inteira fica aquela dificuldade de falar. Ah, ele não fala, ele não fala. Não, ele vai falar, ele já fala bastante coisa. Mas eu preciso de uma outra técnica para ensiná-lo a falar. O toque, muita gente tem toque, né, no mundo. E o autista tem a tendência a ter. O toque do Theo é onde a gente confundia com estereotipia, lembra? A gente achava que o Theo tinha estereotipia de movimento. E daí chegou no momento que a gente falou, não, peraí, mas aí, conversando com os profissionais, isso está mais para toque do que para estereotipia. Então, não era uma estereotipia de bater na parede. É um toque, que nem aquela pessoa que precisa abrir e fechar a porta 5 vezes para sair de casa. Ele precisa ver um quadro e bater. Ele precisa... Não é uma coisa que me incomode muito hoje, né? Incomoda mais o meu vizinho do que a minha. Mas a gente escolhe que lutas tu vai lutar no autismo. Que nem a seletividade alimentar. Ele não come textura mole. Ele não come mamão, abacate, sopa, purê. Não faz a menor diferença na minha vida se ele não comer isso nunca. Ele come todas as outras comidas, né? Então, é uma guerra que eu decidi não lutar. Tá bom, ele não come mole. Não vou dar comida mole pro menino. Só que se ele fosse uma coisa crocante que atrapalhasse a fala dele, é outro contexto, que nem o caso do João da Ju, né? Se ele não aprender a mastigar, ele não vai falar. Ele vai ter problema aqui. O Theo mastiga, come todas as texturas, só essa que não. Beleza, vira a página, vamos para outra, né? E o toque pega bastante na questão do comportamento, na questão da rigidez, né? De querer as coisas sempre do mesmo jeito. E a gente vai aprendendo, não faz o mesmo caminho para a escola todo dia, muda o caminho, né? Muda a cor do prato, muda a cor do sapato, porque senão vai ficando rígido. Uniforme amarinho, chega em casa e usa roupa colorida. Tem uma mãe que a Josi Cristina, deve ser, que ela perguntou, né, o trabalho que se pode se realizar com crianças não verbais, né, o que é importante. E o que a gente vê muito assim é que às vezes os pais chegam, não, ele só não fala, né? Tipo, gente, só não falar é uma coisa gigantesca, né? Então, assim, o falar, ele é uma coisa muito grande. E depende de vários fatores para que tu chegue numa fala ou numa comunicação efetiva que seja, nem que seja não verbal, né? Então, assim, a questão do não verbal ou da fala, a criança precisa ter várias habilidades antes. Inclusive, a questão, e é o que eu acho muito importante e fundamental na criança com autismo, é o que? É a intenção comunicativa. Porque, assim, antes de tudo, tu tem que ter uma intenção de te comunicar de alguma maneira, né? Seja pelo choro, seja pela mão ferramenta, seja atirando as coisas, seja de qualquer forma, tu tem que ter uma intenção de passar alguma coisa, de comunicar alguma coisa. E a gente vê que tem muita criança que não tem nem a intenção comunicativa. Mas o Theo, por muito tempo, não teve a intenção de falar. A intenção comunicativa do Theo começou há 1 ano e meio. Até então ele não tinha que fazer a menor questão de falar. Menor questão. Sim. Porque ele ganhava tudo que ele queria na mão, mesmo a gente cobrando, mesmo a gente fazendo em cima. Aí, hoje ele tem uma intenção de fala absurda, assim, uma vontade de falar muito grande e tenta muito falar. Mas sabe o que ajudou, Carol, na atenção da intenção? Foi um trabalho de 1 ano e meio, quase 2, de imitação. Porque se ele não imita, ele não vai falar, né? Então foi cabeça, ombro, joelho e pé todo santo dia. Exatamente. E a questão do olhar também, né? Porque se o teu filho não te olha, como é que ele vai falar igual? Então, por exemplo, nos primeiros anos do Theo ali, enquanto eu com ele em casa, eu era louca do batom vermelho. Batom vermelho, já usei nariz de palhaço,
Pra Já usei chamar a atenção. óculos de festa de criança, porque era para ele olhar. Olha para cá. E aí ele começou, né? Porque ele perdeu o olhar ali por um ano, né? Ele perdeu totalmente o olhar. Aí comecei, eu ficava de nariz de palhaço, eu botava batom vermelho com ele. E aí ele começou, me olhava, tipo, que essa louca aí, né? E aí o olhar foi voltando, assim. Então, são coisas bobas, mas assim, se ele não olhar no olho, ele não vai imitar, se ele não imitar, ele não vai ter intenção de falar, e aí. Então, por isso que precisa da terapia, pessoal, porque é um processo de E a aprendizagem. gente pode estar até falando em outra live sobre a importância do apontar e do imitar Do apontar. para tudo, né? Então, assim, Para tudo. tanto para a questão da habilidade social, porque querendo ou Uhum. não, a gente imita tudo que a gente vê, né? Então, assim, a criança, ela vai reproduzir aquilo que ela percebe. Então, assim, ela tem que ter essa capacidade de poder imitar para poder reproduzir aquilo que ela viu, né? Sim. Então, assim, o apontar hoje e o imitar, eles são duas habilidades muito importantes, né? Vamos pegar agora só para a questão da fala, tá? Não vamos nem pegar para as habilidades sociais, porque daí a gente vai para outro assunto. Mas, então, assim, é muito importante, gente, que vocês possam ensinar, ou que as terapeutas possam ensinar a habilidade de apontar e a habilidade de imitação, né? Imitar som, imitar gestos motores. A imitação, ela vai sempre começar com uma questão muito simples, né? Então, tipo, faz igual, ou faz igual, né? Então, tudo depende de que estágio do desenvolvimento essa criança tá, porque a imitação, ela faz parte lá de uma criança de 1 ano. A criança começa já a imitar, né? Apontar. E o apontar tanto para compartilhar aquilo que ela quer, para mostrar, para compartilhar atenção, vamos botar assim, né? Quanto para necessidade, né? Tipo, bom, eu tô com sede, eu aponto para água, né? Ou lá do outro lado da rua tá passando um cachorrinho. Então eu aponto para o cachorro para compartilhar aquilo com outra pessoa. E isso é fundamental nas habilidades tanto de comunicação quanto na questão de social. Social, né? Que tá compartilhando algo, né? Exatamente. E são sinais, assim, que a gente fala dos sinais do autismo. Porque eu acho, assim, que os pais é que são quem dá o norte do tratamento. Os terapeutas... Pois é, Rô, tu vai ter que fazer o fechamento aí agora com o teu, porque na próxima live a gente vai continuar conversando sobre isso. Mas falta 10 minutinhos. Os pais têm que dar o norte do tratamento. Então, é a gente que precisa tomar as rédeas. Eu preciso falar com a TO o que ela tem que fazer, eu preciso falar com a fono, eu preciso procurar o ABA. Se eu só tenho uma vez por semana de terapia, eu não tenho as 21 horas que o TEL tem, eu preciso estudar e tentar aprender essa terapia para eu aplicar essa terapia em casa. Porque a realidade do Brasil, a maioria das pessoas não tem como pagar a terapia ou não tem um plano que pague. Então, como que eu aprendo? Hoje tem muita coisa no YouTube, tem livros bons que ajudam a gente a achar um caminho. Porque é a mesma coisa que tu ir no médico. Se eu for numa Nutri e falar que eu preciso de uma dieta pro Teodoro de uma doença, ela vai me passar a dieta. Mas quem vai ter que fazer a comida e dar a comida para ele sou eu, a mãe dele. A Nutri não vai vir cozinhar na minha casa. Os terapeutas vão me ensinar o que eu tenho que fazer. Eu não vou ter todo o aparato de TO aqui, mas eu tenho que saber o que eu faço num parquinho com o Teodoro para dar continuidade ao trabalho de vocês. Eu tenho que saber o que o ABA fala. Ignora tal comportamento, aumenta esse comportamento. Se eu não entrar na terapia, eu não consigo. Tudo tem que conversar entre si, o pai e a mãe tem que se empoderar, né? Eles precisam aprender. E é pai e mãe, não é mãe. Pai e mãe. E tu sabe que a gente... Bom, isso vai dar outra live, né? Pais e mães, né? E a gente vai... Porque, assim, são condutas, olhares completamente diferentes, né? Do homem e da mulher. E isso a gente vai estar falando também, porque isso é extremamente sério, né? Porque eu acho que nesse isolamento social agora, eu acho que muito pai conheceu o seu filho agora. Né? Por mais triste que seja falar isso, porque isso que a gente percebe no dia a dia da nossa clínica, que hoje a grande maioria a gente tem pais muito engajados, né? Temos, e a gente parabeniza eles sempre porque eles são exceção, infelizmente, né?
É. Porque hoje o pai não sabe como fazer dormir, não sabe como dar banho. Se a criança chorou, ele não sabe o que fazer, aí vai lá e entrega para a mãe, né? Então, E assim, é muito exaustivo para a mãe assumir tudo, né? É muito cansativo. Exatamente, exatamente. E é isso que acontece, né? Então nós teremos uma outra live aí para poder falar sobre essa diferença, né? De, bom, como é que a gente tem que dar um suporte para esse pai e como é que a gente tem que dar um suporte para a mãe e depois juntar tudo, né? Para a criança poder se beneficiar disso. E e uma coisa que a gente preza muito na clínica é o quê? É que as terapeutas possam dar o retorno de como é que foi o atendimento, né? Assim, bom, então hoje, mãe, a gente trabalhou tal coisa, foi assim, foi assado, e poder dar uma continuidade, de dar algumas orientações, né, para as mães poderem fazer em casa e elas estarem sempre cientes daquilo que está sendo trabalhado. Porque a gente cansa de de entrar pacientes que a gente pergunta, tá, mas o que a fono estava trabalhando? Ou o que é psico? O que é físio? O que é TO? E os pais não sabem. Não tem parecer, não tem um feedback da terapeuta, então eles não sabem mais de ano, o que estava sendo trabalhado com seu filho. E isso não pode acontecer, né? Porque os pais, eles têm que estar engajados, né, no tratamento e dando esse suporte para os terapeutas, porque os terapeutas não conseguem fazer nada sozinhos, né? Então, precisa se o pai e a mãe não se envolvem, é muito difícil do terapeuta saber, porque uma coisa que eu faço desde lá do início, desde pequenininho, eu tenho um caderno que eu anoto. Tu conhece meu caderninho, né? Meu caderninho amarelo. Eu anoto todos os comportamentos adequados do Theo e os inadequados. A cada 2, 3 meses eu viro a página, assim. Então eu vou anotando tudo que o Theo faz de correto para a idade dele e tudo que está inadequado, tá? Aí daqui a 2 meses eu anoto de novo o que ele está fazendo de correto, o que está inadequado. Ah, ele ainda não consegue comer com garfo e faca, ainda está inadequado. Mas ele come bem com colher, tá adequado. Isso nos ajuda e ajuda o terapeuta a entender o Theo, entender a criança, entender o que tem que trabalhar. Porque tudo é muito clínico. Se eu chegar na neuro e eu não souber falar o que ele tem de diferente, o neuro não vai fechar diagnóstico. Se eu chegar para ti e falar, ele não sabe sentar no vaso, tu não vai saber que tem que trabalhar isso. Como é que o TO vai adivinhar? Então, se eu tenho uma lista, é mais fácil. Tem que falar, porque as tem que anotar. Vão trabalhar em cima daquilo que os pais trouxerem e daquilo que elas observarem. Então, assim, elas estão num ambiente fechado e restrito, né? Agora, elas vão fazer os testes delas, mas o que acontece lá fora não resolve, né? Exatamente. E se tu anota, é super gratificante anotar, porque quando tu pega meses anteriores, tu vê uma evolução, assim, absurda. Eu leio, às vezes, coisas de 2 meses atrás, falo, nossa, como ele melhorou nisso. Sim, e aí surgem novas demandas, né? Mas isso ajuda a tu te organizar, assim. Isso aí. Bom. Gente, assim, a gente tá anotando, tá? O Edson tá anotando, meu ajudante aqui, né? Se não fosse o Edson a poder me ajudar com tudo que vai surgindo aqui, né? Eu já estaria bem louca. Ele tá anotando, então, tudo o que vocês estão comentando, ou perguntas, dúvidas, porque depois a gente vai ter lives específicas para poder falar sobre tudo isso, tá? Então, vão acompanhando, sempre quartas e domingos às 21h30. Então, a gente vai estar sempre com um assunto relacionado à questão do autismo, do desenvolvimento, de estimulação, percepção, vivência, enfim. O que a gente puder contribuir com todo, né, com os pais, com os profissionais, a gente vai estar disposto a tá conversando, tá? Por isso que é muito importante vocês participarem, contribuírem com as suas experiências, com as suas dúvidas, porque em cima disso a gente vai montando os temas para as próximas lives, tá bom? Beta, eu te agradeço muito. Imagina, eu que agradeço. Oi, eu te agradeço muito pela tua disponibilidade. A gente, então, a Roberta vai estar voltando quarta-feira para a gente conversar mais. Eu acho que, no fim, esse assunto dessa live vai ter que ir quarta, domingo. Uma coisa vai puxando a outra, né? É verdade. A gente vai ter algumas reuniões, alguns alinhamentos para a gente poder ir, então, alinhando e deixando
cada vez melhor para quem a gente puder ajudar, para quem estiver participando, tá bom? Eu agradeço de coração. Que daí, quem sabe, a gente foca melhor. Isso aí, por favor. Por isso que contribuam com a experiência de vocês ou com dúvidas, porque em cima disso a gente vai montando e a gente vai conseguindo se programar para poder responder, né? Nas próximas lives. Tá bom, gente? Então, assim, ó, de coração, obrigada, Carol. Obrigada. Beta, foi fantástico. Então, semana que vem a gente se vê de novo, às 21h30. E agora a gente vai deixar já ali o lembrete no Instagram, para que as pessoas possam pedir para ser lembradas da nossa live e não perderem, tá bom? Beijo, pessoal. Obrigada. E eu vi que o Samuel tava dando volta de carro Ele saiu com o Theo. Querido! Que o Theo queria ficar na live. Eu falei, sai com ele. Isso aí, o marido parceiro, né? Então, não, mas eu não posso reclamar, porque esse pai ajuda 100%. Ah, que bom. Parabéns, então, Samuel. Ele ajuda muito. Que bom. E depois eu vi ali que deram a sugestão para o Samuel participar de uma próxima, numa próxima live. A gente vai montar uma live aí dos homens, tá? E aí para eles poderem trocar ideias. E para as mulheres, a gente chegou a fazer um grupo lá na Joy, porque a gente tem alguns grupos de pais e a gente resolveu separar o grupo das mães e o grupo dos pais, né? E porque são demandas, que nem a gente diz, demandas diferentes, linguajar diferente. E uma das questões é o que mães botem os pais para fazer, ensinem eles a fazer, né? Não vai ficar tão bom que nem a gente, não vai ficar tão bom que nem a gente, mas vai fazer, vai ficar bom. Isso é o que todas falam, né? Tipo, não vai fazer tão bem quanto eu. Aqui em casa, o Teodoro dorme melhor e janta e come melhor com o Samuel do que comigo. Comigo é uma briga para ele dormir e comer. Com o pai ele come melhor e dorme melhor. A mãe sempre vai fazer algumas coisas melhores e o pai sempre vai fazer outras melhores. Não adianta. Mas tem que ter essa participação dos dois, né? Não adianta. Verdade. Certo, gente? Então, muito obrigada. Beta, quarta-feira. Beijo. Então, obrigada. Até quarta. Tchau, gente. Obrigada por tudo. Até. Até, Carol.